Olá, seus meninos, seus bonitos, suas bonitas. Aqui eu com mais um vídeo, né? Acho que foi semana passada. Eu publiquei um vídeo na página do meu Facebook, compartilhei, ainda marquei algumas pessoas, dizendo que eu ia falar sobre o autismo, né? Eu tenho uma filha, né, que é autista, ela tem 8 anos. E eu decidi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta o que é o autismo, entendeu? E aí, muita gente sabe que existe, mas muita gente tem um pouco assim de dúvida, né? E aí algumas mamães ou alguns papais chegam pra mim e perguntam: mas como é que você descobriu? O que é isso? É uma doença? É uma deficiência? Tanto que já falam: a Pamela tem uma filha doente. Não, gente, não é uma doença. Mas eu vou explicar no período do vídeo um pouquinho mais pra frente. Antes de eu começar o vídeo, eu tenho uma página aqui no Facebook, Pamela Moraes e o Mundo Colorido. Nem eu sei a minha página direito, né? Então, vamos lá, me segue, marca aquela pessoa que tem dúvidas sobre o autismo e para ela assistir esse vídeo aqui, que eu vou falar algumas coisas interessantes. Tenho também um canal no YouTube. O meu canal do YouTube tá escrito Pamela Moraes. Mesmo logotipo, né? Mesma imagem da página do Facebook. Tem o Instagram também. Acho que foi no vídeo anterior que eu fiz, aparece lá todas as minhas redes sociais, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube. Então lá no canal do YouTube, vai lá, se inscreve, compartilha no WhatsApp, nas redes sociais de vocês, que esse vídeo vai ajudar muita gente, porque muita gente sabe do autismo, mas não sabe o que realmente é o autismo. Todo mundo acha que é uma doença, mas não é. E eu vou explicar agora o que é o autismo. Então, vamos lá explicar o que é o autismo. O autismo é um transtorno neurológico, é um transtorno comportamental, né? E como é que eu posso dizer para vocês? Ele costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, comprometendo habilidades comunicacionais, a habilidade de falar, né? E aquela habilidade de interação social. Nossas crianças autistas, até mesmo os adultos, não gostam de interação social. Para quem não sabe o que é interação social, é conviver com outras pessoas, entendeu? Ter aquele vínculo com outras pessoas. Que nem eu conheço todo mundo, eu faço amizade com todo mundo, converso com todo mundo. Já minha filha, ela tem essa dificuldade, entendeu? E não é doença, não existe cura porque não é doença. É uma síndrome neurológica que costuma aparecer nos primeiros anos de vida, comprometendo habilidades na fala e na socialização, entendeu? Pamela, aí vem a outra pergunta: mas como assim? Como é que eu vou descobrir se meu filho ou minha filha ou algum parente meu tem o autismo? Gente, logo nos primeiros anos de vida, você tem que reparar se a criança responde ao próprio nome. Se, por exemplo, você chama ela, por exemplo, eu falo Yasmin, e ela não responder, não olhar, você já tem que prestar atenção. Se ela ficar parada assim, como se estivesse num outro mundo, isso é aos 12 meses de idade, com 1 ano de vida, né? Se ela estiver em outro mundo, pensando numa outra coisa, e você chamar e ela não responder, isso já é uma característica. Deixa eu ver o que mais. Ela não apontar para o objeto para mostrar interesse a 1 ano e 2 meses de idade. Geralmente as crianças, vamos se dizer, normal, né? Que
é o que o povo fala, não tem o costume de apontar o dedo para as coisas. E quando uma criança vem pedir alguma coisa de você, ela aponta, né? Ah, eu quero aquilo lá. E as crianças com algumas características autistas, elas não têm esse costume. Sim, eu tô numa colinha aqui no computador. Não chama a outra característica. Não chama a atenção do adulto para compartilhar algo que esteja vendo. Ou seja, atenção compartilhada. Por exemplo, se a minha filha viu essa boneca, vamos se dizer, né? E ela tá ali olhando a boneca, mas ela não me chama pra ver a boneca. Só olha, entendeu? Ela fica lá olhando, ou se não, tá ali. A minha filha, ela tinha o costume de, quando a gente ligava o ventilador, ela ficava olhando o ventilador parada, olhando o ventilador. E a gente começou a prestar atenção nisso, porque ela só olhava o ventilador girar e não tinha outra coisa que chamasse a atenção dela. Tem uma característica também que logo nos primeiros meses de vida que eu percebi, quando você vai dar de mamar pro neném, o neném olha para você. E algumas crianças, a maioria das crianças autistas, elas não gostam de contato visual. Então a minha filha, quando ia mamar, ela não olhava para mim, né? Ela desviava o olhar. E a maioria dos autistas fazem isso. Eles desviam o olhar. Eles não gostam de contato visual. Prefere brincar sozinha. Prefere brincar sozinha sem nenhuma outra criança. E quando vai brincar com alguma outra criança, é 1 ou 2 no máximo. Isso se ela gostar da criança, entendeu? Mas essa é uma característica deles. Eles adoram brincar sozinho. E assim, não é com qualquer brinquedo. A minha tinha o costume de enfileirar, né? Enfileirar os brinquedos do menor para o maior. Eles são muito detalhistas também. Você tem que prestar atenção nisso. A minha pegava os bloquinhos, aí ela ia enfileirando cor por cor, né? Vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, verde com verde. Então era bem interessante. E quando não tinha a mesma cor, ela se frustrava, né? Outra característica, tem dificuldade para entender os sentimentos das outras pessoas ou falar sobre os seus próprios sentimentos. Quais sentimentos é esse? Por exemplo, fazer isso aqui. Ela tem dificuldade de entender essa expressão facial, entendeu? Se você tá feliz, você sorri, né? Se você tá triste, você faz uma carinha de triste. Se você tá com raiva, tem uns que franja a testa, e aí eles têm essa dificuldade de interpretar. Há frases também quando, por exemplo, a criança tá ali brincando, enchendo o seu saco, querendo alguma coisa, e você já deu de tudo pra criança, aí tem umas mães que falam assim: menino, vai ver se eu tô lá na esquina. Eles levam isso ao detalhe. Que aí eles vão falar, eles pensam assim: como é que eu vou ver se minha mãe tá na esquina sendo que ela tá aqui? Ela não vai compreender que é pra sair de perto, procurar o que fazer, entendeu? E então, teve uma vez que a minha sogra falou pra minha filha: ô Yasmin, vai chupar prego? Ela chegou lá em casa procurando um prego. Aí eu disse: filha, pra que você quer um prego? A vovó mandou chupar prego. Aí eu fui explicar pra ela o que aquela frase tinha sentido, né? Que a vovó não queria Yasmin por perto, por isso que ela falou pra ir chupar prego, porque a minha sogra estava ocupada também, né? E aí ela tava lá aperreando a minha sogra, né? Então, esse tipo de frase, vai plantar batata no asfalto, essas coisas, eles não vão compreender, nem adianta, eles vão deixar mais confusa ainda a cabecinha deles. Apresenta atraso na fala, outra característica. Nas habilidades de linguagem,
De fato, esse costuma ser o primeiro sinal identificado pelos pais. É que nem eu falei lá no comecinho do vídeo. Tem atraso na fala. A criança não fala. A criança, ela tem ecolalia. Ai, Pamela, o que é isso, ecolalia? Ela só repete o que você fala. A minha menina, ela só repetia o que eu falava. Eu falava, Yasmin tá com fome? Ela falava, Yasmin tá com fome. Se eu falasse assim, Yasmin quer dormir? Yasmin quer dormir. Ela só repetia o que eu falava. E também eles dão sentido às coisas de uma forma diferente. Por exemplo, almofada. Se você tem uma almofada, a minha filha, ela não entende que a almofada é almofada. Ela deu o nome para ela identificar, é o deitar. Se você pedir almofada para minha filha, ou travesseiro, porque cada cidade tem um nome diferente, ela não vai compreender o que é aquilo. Você tem que pedir para ela, pega o deitar para mãe, pega o deitar para tia, que aí ela vai entender o que é o deitar. Eles, a maioria dos autistas, eles entendem dessa forma. Antigamente o fogão, ela não chamava como fogão, ela falava o quente, né? Ela assimilava de uma outra forma. Deixa eu ver outra coisa que ela assimilava. É tanta coisa, gente. Mas deu para entender um pouquinho, né? Outra característica: repete palavras e frases várias vezes por dia, que nem eu acabei de falar. A ecolalia, né? Se ela escuta uma palavra, aí ela fica repetindo. Por exemplo, teve um vídeo que eu fiz dela no TikTok, o Trava, né? Era uma música. E depois que eu escutei que era uma música de baixaria, mas aí nesse vídeo a gente só fez o refrão. E ela gostou dessa palavra trava. E ela passou dias e dias cantando sua parte. Ô trava, vai, ô trava. E ela ficou dias e dias. Preste atenção se seu filho repete uma palavra mais de uma vez. Se passa semanas ou dia repetindo só aquela palavra. Outra característica: emite respostas sem sentido para perguntas ou repete a pergunta que foi feita para ela. Se, por exemplo, eu falo com a minha filha, oi Yasmin, pega água para mamãe. Aí ela fica, pega água para mamãe? Pega água. Como assim? Como se não entendeu a pergunta. O que é pegar água para mamãe? Você tem que prestar atenção nessa característica também. Usar pouco ou nenhum gesto, como dar tchau. Por exemplo, filha, dá tchau. E aí ele nem ligar. Virar as costas e não ligar para dar tchau. Outra característica: não apontar ou não responder apontando. Já expliquei isso. Falar de maneira constante ou robótica, ou cantada, ou sem noção de voz. Tem um autista aqui na cidade onde eu moro, que ele começa a cantar do nada, né? Sem entonação, e toda hora ele tá falando alguma coisinha, né? Toda hora ele tá falando alguma coisinha baixinho, ou senão, mãe, eu quero tal coisa, mãe, eu quero tal coisa, e fica repetindo aquilo toda hora. Isso também é uma característica. Tem dificuldade para entender gesto, linguagem corporal ou tom de voz. Isso aqui também é basicamente o que da expressão facial, né? Às vezes a gente fala uma coisa, o nosso corpo responde outra, né? E isso dificulta um pouco para eles entenderem. O tom de voz. Por exemplo, se eu chego para Yasmin e eu falo, não, Yasmin, você não vai mexer aí. E de uma forma assim, séria, né? E ela não compreender, eu falar um pouco mais alto. Se eu falo um pouco mais alto, ela fica meio que confusa. Então eu tenho que ter uma voz firme, né? E de autoridade, para ela poder entender. Mas muitas das vezes eles não entendem. Isso vai
fazendo eles entender com terapia. E outra característica, tem interesse obsessivo, por exemplo, em marca. Por exemplo, se o seu filho tem interesse obsessivo por, vamos dizer, a marca da Nike, tudo é Nike, roupa da Nike, tênis da Nike, ele não pode ver um símbolo, uma marca de roupa da Nike que ele vai lá ver. Aí pesquisa tudo sobre a Nike, Nike pra lá, Nike pra lá. A minha filha ultimamente ela tá no pônei, né? Tudo pra ela é o pônei. Então ela desenha pônei, ela assiste desenho de pônei. O aniversário dela foi sobre o pônei, então isso virou uma obsessão pra ela. Ela tá tentando descobrir se realmente existe um pônei, né? Então virou assim, tipo obsessão que se fala mesmo. Ela quer roupa do pônei, ela quer tênis do pônei, sandália da pônei, tudo da pônei. Se o seu filho tem esse interesse obsessivo por qualquer coisa, já é também uma característica. Não quer dizer que ele é autista, é uma característica. Deixa eu ver outra aqui, porque são muitas, gente, são muita característica. Possui reações incomuns a sons, cheiros, sabores, sentimentos, sejam reações muito exageradas ou nenhuma reação. Geralmente, a maioria dos autistas não gosta de barulho, porque eles têm audição muito sensível. Eles escutam tudo ao mesmo tempo. Não é que nem eu e você, que escuta um som, aí escuta um carro de cada vez, escuta o cachorro latindo. Então, é uma coisinha de cada vez que o nosso cérebro, né, vai escutando. Nossas crianças que são autistas, ou até mesmo os adultos autistas, eles escutam tudo ao mesmo tempo. Aí é onde vem a chamada da birra, né? Onde vem as crises de choro. Tem uns que acabam agredindo a gente mesmo. Tem outros que não sabem como expressar, que quando é assim, tipo, por exemplo, eu tô falando, aí alguém tá escutando som, um cachorro tá latindo, o outro gato tá miando, a água da torneira tá pingando. Então eles escutam tudo isso ao mesmo tempo. O estímulo deles são tão aguçados, né, que eles escutam tudo ao mesmo tempo, e isso prejudica eles, dói muito a cabeça deles, e aí eles ficam perturbados, né, ficam sem coordenação nenhuma. E aí tem uns que põem a mãozinha assim, se balança, tem outros que faz isso aqui, ó, tem uns que faz assim. A minha filha, quando a gente ia andar de bicicleta, ponhava ela na cadeirinha, ela tinha costume muito de fazer isso aqui, ó, antes de eu saber que ela era autista. Ela fazia muito isso aqui, botava a mãozinha assim e se balançava para frente e para trás. Cada um reage de uma forma diferente. Outros se jogam no chão, chora, grita, mas não é porque eles estão fazendo birra, tá, gente? É porque é muito barulho. Não venham confundir, não confundam birra com característica. A criança que faz isso, que se joga no chão e grita, ela faz isso do nada. Não é porque a gente não falou não para alguma coisa, entendeu? A minha filha, ela só fazia esse tipo de coisa, de se jogar no chão, de gritar, ela fazia do nada. Não é porque eu repreendi ela de alguma coisa, não. Não é isso, não. Não confundam, gente. Se você vê uma criança jogando no chão, chorando, e a mãe abraçada, apertando ele, é porque ou ele é autista ou ele tem alguma outra síndrome e a mãe tá tentando acalmar. Agora, aqueles meninos que se jogam no chão e porque a mãe não quer comprar alguma coisa, isso é birra, entendeu? Então, diferencie. Se você vê uma criança gritando, chorando,
e a mãe não tá fazendo nada, então não é uma criança com autismo ou com síndrome, é uma criança birrenta. Agora aquela mãe que tá ali abaixada, pertinho, abraçando a criança, e aí você chega e pergunta se quer ajuda, aí é outro caos. Deu para entender, né? O que é birra e o que é uma criança em crise, né? Deu para entender um pouquinho. Não quer dizer que nossas crianças não façam birra. Elas fazem birra, mas isso aí eu vou explicar num outro vídeo, tá bom? Aqui é só algumas características que eu tô falando. E não possui expressão facial marcante ou inapropriada, como dar risada sem motivo, ou sorrir enquanto está contando algo triste. Por exemplo, eu tô triste, aí começa a sorrir. Aí isso aí é uma das características também. Eles não possuem expressão facial. Tá contando ali como se fosse normal. Por exemplo, vamos se dizer, aconteceu algo traumático. Vamos dizer, eu sou uma pessoa autista. Aconteceu algo traumático comigo, só que eu digo pra você sobre essa coisa traumática como se fosse uma coisa do dia a dia. Isso é uma característica também. Não entende sobre limite de espaço das outras pessoas. Isso é muito importante você prestar atenção. As nossas crianças, como qualquer outra criança, a gente tem que ensinar eles limites, né? Como qualquer outra criança. Se você fala não, eles têm muito problema com esse negócio de não. Você tem que falar não e ser firme nesse não, entendeu? Você tem que ensinar o seu filho a ter limite das coisas. É como se você estivesse criando como qualquer outra criança, só que com eles é com mais firmeza, entendeu? Evitar contato físico ou reside quando alguém tenta encostar nela. No caso, se você tenta encostar numa criança ou num adulto autista e ele se afastar, não pense que é falta de educação e nem pense que é frescura. A minha filha, ela não tinha costume de beber no mesmo copo que a gente. Não é frescura, isso é deles. Isso vai com ajuda profissional para poder eles começar a interagir. Tem crianças autistas que elas até hoje, mesmo depois de adulto, elas não gostam do toque. Elas não gostam do toque, não gostam de abraço, não gostam de aperto de mão. Então ela conversa com você, mas de uma distância, né? Que pra ela tá ótimo. Só que ela não cumprimenta você, ela não gosta de toque, ela se afasta, entendeu? Ela evita o contato físico. A minha filha, ela evitava muito contato físico com o pai dela, né? Antes dos 3 anos. O pai sempre pediu um abraço, ela não ia, ela não tinha esse vínculo. Ela sabia que era o pai, ela não tinha aquele vínculo amoroso, né? Ela resistia a ele, mas ela tinha um vínculo comigo, entendeu? E era só comigo, nem com a avó, nem com o vô, era comigo e com meu irmão, por parte de pai. Até hoje ela ama esse meu irmão, mas as outras pessoas ela não tinha esse contato. Então deu para entender algumas características, né, gente? Qualquer coisa, marca aí nos comentários, façam perguntas que aí eu vou respondendo vocês. Falar quais profissionais você deve procurar. Gente, se você suspeita, você viu todas essas características e você suspeita que seu filho é autista, o profissional que você deve procurar que trabalha nessa área são, primeiro, quem vai pelo SUS, né? Primeiro marca uma consulta com um pediatra ou com um clínico geral, uma enfermeira, explica o dia a dia do seu filho, o que ele faz de diferente. Se for possível, você grava também o que ele faz diferente. Por exemplo, você chama, ele não atende,
ele fica parado muito. As características que eu falei atrás. Se ele é muito nervoso, se ele é muito fora da casinha, fora do mundo dele, se ele vive só naquela pulpa, aquele mundo dele, entendeu? E todas essas outras características que eu falei. E aí você vai pedir um encaminhamento com neuropediatra. Neuropediatra. Primeira pessoa que você vai pedir, primeiro especialista que você vai pedir é o neuropediatra. O neuropediatra vai acompanhar o seu filho durante 6 meses, 1 ano. Tem uns que acompanham até durante 2 anos. Se vai te pedir uma série de exames, que é tomografia, ressonância, exame de sangue, vai te pedir um monte de exame. Você vai fazer e vai continuar observando o dia a dia dele, entendeu? E aí depois que o neuro vê, avaliar tudinho, aí ele vai te dar um laudo dizendo se seu filho tem o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Se ele tem o autismo ou não. Vai te dar um laudo, aí você também vai ser acompanhado pelo psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Para um bom diagnóstico do autismo é feito por uma equipe multidisciplinar, que são esses profissionais que eu falei: neuropediatra, neuropsicólogo, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Pamela é muito profissional. Sim, é muito profissional. Mas para você que suspeita que seu filho tem o autismo, você tem que passar por todos esses profissionais para poder você ter um diagnóstico completo, um bom diagnóstico. Porque às vezes, gente, nossas crianças, elas têm algumas características autistas, mas não é autista. Às vezes é só hiperativo. Ou tem alguma outra síndrome, é uma criança comum, como qualquer outra, entendeu? Então quer dizer que o autista é incomum? Não, gente, o autista não é incomum. Ele só é diferente. Ele vê as formas diferentes. Tô fazendo esse vídeo não é porque eu sou experiente, eu sou a que sabe tudo. Não, gente. O intuito desse vídeo é para trazer para vocês um pouquinho da noção do que é o autismo, entendeu? A cada dia que passa, eu aprendo alguma coisa nova com a minha filha. Não quer dizer que eu sou a bambambam, né? A sabe tudo. Gente, eu não sou a sabe tudo. Eu só tô aqui para ajudar algumas pessoas a compreender como descobrir se o filho é autista ou não, entendeu? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre como eu descobri que a minha filha é autista, né? Esse vídeo foi só para mim demonstrar para vocês o que é o autismo, né? Que eu acabei de dizer que é um transtorno neurológico, as principais características e quais os profissionais procurar. Tem um detalhe também. O que eu ia falar, meu Deus? Tem um detalhe que eu vou dizer para vocês. Os profissionais, tem alguns que demora para dar, né, o diagnóstico da criança, mas não desisto. Eu procurei, não foi só um pediatra. A minha filha, como eu e o meu marido vimos que ela era diferente, nós passamos por 5 pediatras, né? Passamos por 5 pediatras. No 5º pediatra que me deram, porque a gente depende do SUS, no 5º pediatra, isso foi em Porto Velho, não foi aqui onde eu moro. Eu peguei o laudo com neuropediatra. Para quem não depende do SUS, você pode pagar logo diretamente o neuropediatra para o seu filho, entendeu? Então, se você suspeita, não deixe de procurar os profissionais que eu disse no vídeo. E tem um detalhe também: geralmente o autista nunca vem só o autismo,
ele vem sempre com uma síndrome ou uma anomalia a mais. A minha, depois de dois anos, depois de um ano, ela 3, 4, 5, 6. Com 6 anos, ela deu uma febre muito alta e veio a epilepsia, né? E ela tem crise convulsiva. Outras crianças têm só o autismo, mas é raro. Algumas outras vêm acompanhado com uma esquizofrenia, ou outras, cada um tem a sua realidade, tá? Nem todo autista é igual. É outro vídeo também que eu vou fazer explicando. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que esteja esclarecido um pouco a mente de vocês do que é o autismo. Não tem cura porque não é uma doença, é uma síndrome neurológica. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre direitinho, sobre como eu descobri que minha filha é autista, tá? E outros vídeos eu vou explicar também sobre essa parte de se todo autista é igual ou não. Então vão me acompanhando aqui certinho, direitinho, e qualquer dúvida é só mandar aí as perguntinhas que no próximo vídeo eu respondo. Valeu, bonitos e bonitas, e espero que tenham tirado um pouco das dúvidas de vocês e vão me acompanhando, tá? Tchau, tchau, fiquem com Deus e estamos aí. Curte, compartilha, marca aquela pessoa que ainda não sabe o que é o autismo, marca aquela pessoa que suspeita se o filho é ou não. E próximo vídeo, vão me acompanhando. Tchau, valeu!